Drops! Eden Games. Jason, poderia explicar para que servem e como usar sangrias em mangás no sentido dramático, tipo qual efeito ela tem no leitor? Fala, Eden. Cara, pra responder aqui a sua dúvida, eu vou pegar o exemplo de algumas páginas de Hooligan e não vou falar exclusivamente das sangrias, mas sim da composição dos quadros da sua página como um todo, né? Então eu tô aqui com algumas páginas de Hooligan pra gente brincar aqui e entender um pouco. Primeira coisa que vale falar, né? Sangria é uma área ali da sua página que é fora da sua caixa de desenho, né? Então, você imagina que a margem da caixa de desenho seria mais ou menos isso daqui, né? Que é a parte mais importante. Então, toda essa área aqui seria considerada uma sangria. Então, beleza. Eu tenho que tomar cuidado para eu não salvar aqui e perder minha página quando eu fizer isso aqui. Certo. Então, isso aqui é uma sangria. Aqui a gente tem uma página um pouco mais comum, né? Um pouco mais quadrada. Essa daqui também até que é bem de boinha. Aqui a gente já tem uma com uma certa variável a mais. Mas vamos ver aqui. Nessa página a gente já tem tipo, um modelo muito mais quadrado, muito mais retinho, né? Só isso daqui que sai um pouco da área reta ali. E quando você vê uma página assim, ela tem muito poucas características, né? Assim, que deixam ela marcante. Ela fica uma página muito mais parada, uma página muito mais quadrada, não só no sentido dela ser quadradinha assim, né, realmente, mas também no sentido de ela realmente, tipo, parecer uma página mais simples. Ela tem menos impacto, né, quando a gente está falando em termos de uma narrativa de uma página. Essa daqui também a gente consegue fazer isso, mas você já consegue ver que ela tem uma certa movimentação a mais. E essa movimentação, por incrível que pareça, se dá exatamente por conta de você ter essa diferença aqui, né, na distância dos quadros entre si e também de você ter essa área aqui de sangria. Se você parar a pensar, não tem informação nenhuma nessa parte aqui. Então não tem porquê, né? Eu poderia simplesmente continuar aqui e fazer reto o mesmo traço aqui. Só que o que acontece é exatamente que fazer isso, por mais que não tenha informação nessa área aqui, eu fazer essa sangria ajuda a página a ficar mais dinâmica. Eu não ter um formato completamente quadradinho para essa página aqui. Então ela fica com um formato mais irregular e assim a página ela fica com um desenho já um pouco diferente, né? E esse desenho diferente dá bem mais dinamismo para a página. Se a gente for para outras páginas aqui, a gente consegue ver isso ainda mais. Ó, essa aqui é uma página que praticamente não tem, né? A gente tem uma distância muito pequena aqui, só nessa partezinha aqui, né? Então é uma distância muito pequena. Mas você vê que mesmo sendo pequena, ela já faz uma certa diferença para não deixar essa página completamente quadrada. Aqui a gente já tem uma cena completa com sangria, né? Como eu queria aproveitar mais a página. Então, a sangria ela serve muito como efeito dramático e como efeito para você também poder fazer a página maior, para fazer o desenho sair, extrapolar a área quadradinha aqui dos quadros, né? Como essa aqui já está bem quadradinha, mas é porque era um efeito da cena em si. Aqui a gente já tem também ó, a sangria aqui na parte de cima. Vamos continuando que eu quero chegar nas partes mais impactantes. Olha aqui, essa aqui é interessante de comentar. A gente tem aqui o quadrado, né, padrão, que seria aqui. Só que nesse caso a gente tem um personagem fazendo esse movimento, né, fazendo um soco para cima. E aí esse soco, você vê que fazer essa página aqui com a sangria, o soco dele extrapolando a página, ajuda a gente a ter uma visão de que é quase como se o soco dele estivesse rompendo o quadro, estivesse rompendo a área. Então, pra mim fica bem legal você fazer a sangria nessa parte. Então você vê que eu nunca quase faço a página completamente quadradinha, né? Como no caso dessa daqui. Essa aqui, beleza, perfeita, quadradinha, né? Porque fazia parte do modelo que eu queria fazer. Você vê cada quadro dela é o mesmo ângulo e só mostrando quase como se fosse ali uma animação, né? Mas não é um recurso que se usa o tempo inteiro, porque se você usar o tempo inteiro esse recurso aqui, em vez de ficar legal e ficar chamativo, ele fica monótono. E o lance é exatamente esse. A história ela fica um pouco mais chata se você deixa todas as páginas certinhas no quadro. Então, quanto mais você variar, você fazer essas gradações de pelo menos um quadro, que seja um quadro, sair do padrão da página, você já cria um pouco mais de dinamismo na leitura e deixa a leitura realmente mais dinâmica, né? Você tem que pensar que o leitor ele vai vendo todas essas páginas em sequência. Então, quanto mais as páginas forem parecidinhas, forem certinhas, né, o caso dessa daqui, por exemplo, mais vai ficando ali uma coisa mais quadrada, menos vívida. E o mangá é exatamente uma das características do mangá que deixa ele tão interessante. É o dinamismo das cenas,
exatamente ele ter um movimento, ele passar essa ação e passar um impacto ali na própria página. Olha como essa cena aqui, ela acaba chamando bem mais atenção na página inteira. A gente tem uma página aqui que seria uma cena, né, que seria de ação aqui nesse caso, mas mesmo essa cena de ação, ela acaba perdendo o impacto quando comparada com essa aqui. E muito disso daqui tem a ver exatamente com essa cena, ela tá vazada, né, ela tá aqui na área de sangria. Então é exatamente isso. Opa, peguei errado. É exatamente essa área aqui da sangria está sendo vazada em relação ao quadrado, ao contorno da página certinho, que faz essa cena ela pular, né, ela saltar aos olhos de quem está vendo. A gente tem uma outra aqui que é bem legal para mostrar isso também. Aqui, ó, você vê como os quadros nessa daqui já são quadros completamente mais malucos, né? Então esse quadro, ele passa por detrás dos outros, né? Aqui a gente tem dois quadros juntos, sem essa distância padrão que tem entre os quadros, exatamente para dar mais dinamismo, e esses quadros aqui estarem na frente, com a divisão deles na diagonal. Tudo isso ajuda, principalmente em cenas de ação, cara. Isso aqui é excelente para você deixar a sua página com muito mais vida. Compara essa página com essa aqui, por exemplo, as duas que estão aparecendo aí. São páginas completamente diferentes, né? Claro que uma é mais de diálogo, a outra ela é mais de ação, mas aí você consegue reparar o quanto você precisa variar mais seus quadros, variar mais seus ângulos, fazer alguns quadros sangrados e tal, para você conseguir chamar mais a atenção do leitor e manter o leitor preso na sua história. Então esse é exatamente o efeito que a sangria causa. Ela causa um destaque na página, fazendo com que aquela cena que está sangrada, né, ela se sobressaia em relação a outras. Já quando você sangra todos os quadros, eu não lembro se era nesse aqui que tinha isso, ou era no outro, acho que era nesse mesmo, que tinha todos os quadros sangrados. Cadê? Aqui. Quando você sangra todos os quadros, você vê que eles não têm tanto destaque. A página ganha um destaque em si maior, comparado com outras páginas que não tem tanta sangria, ela ganha, mas os quadros em si eles não ganham destaque. Se eu tivesse destacado só um desses quadros aqui, como esse aqui, por exemplo, se eu tivesse destacado somente esse quadro aqui e fechado os outros na minha linha normal, esse quadro ganharia bem mais destaque na página inteira. E aí, só para fechar o vídeo, eu quero mostrar aqui uma cena no final, que é essa cena aqui, onde eu não só sangrei, né, aqui a cena, né, eu não só extrapolei ela da margem, que seria aqui, né, então isso aqui não existiria, como eu tirei ela de quadros, eu deixei ela fora dos quadros, como se ela fosse uma marca d'água, né, uma imagem de fundo que está ali. Então a gente tem os quadros na frente dessa cena, e aí você vê que ela dá um destaque gigantesco para a página, dá um destaque gigantesco para a cena. Então já é uma cena que sim, está mais trabalhada, está com um desenho mais caprichado, mas além do desenho estar mais caprichado, tem toda a composição da página para dar um destaque para essa cena, para ela chamar a atenção e ela sobressair nos olhos do leitor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, deixa sua dúvida aí também, que eu sempre estou lendo os comentários e separando alguns para trazer aqui no Drops. Assiste os outros vídeos que estão aparecendo aqui no final, que eu tenho certeza que tem algum vídeo aí que vai te interessar e que vai te ajudar a fazer aí o seu mangá. Muito obrigado por ter assistido, por ter chegado até aqui. Valeu, falou, é nóis!